Olá, eu vou apresentar o trabalho cujo título é Anafilaxia em crianças com hipersensibilidade alimentar. Esses são os autores. Nós somos da Universidade Federal da Paraíba. Bom, introduzindo, a anafilaxia é uma grave reação alérgica sistêmica em que a histamina e outros mediadores vasoativos são liberados no corpo. Por ser potencialmente fatal, ela é considerada uma situação médica de emergência, e a comida é o gatilho mais comum nas crianças. Ela é caracterizada também pelo envolvimento de vários sistemas, né? O sistema respiratório, gastrointestinal, cardiovascular e também há um envolvimento cutâneo, que é responsável por 90% dos casos. Os nossos objetivos foram identificar as informações mais recentes e relevantes da literatura acerca da anafilaxia em crianças com hipersensibilidade alimentar. Fizemos uma revisão integrativa da literatura com as bases de dados PubMed e LILACS e usamos os descritores anafilaxia, criança e hipersensibilidade alimentar. Bom, quanto à epidemiologia, descobrimos que a anafilaxia na população menor de 18 anos está mais presente nos adolescentes, sendo esta a população de maior risco. Além disso, um outro estudo mostrou que, embora a prevalência da anafilaxia seja maior em pediatria, as reações acabam sendo mais graves em adultos. Também foi descoberto que a comida é o gatilho mais comum em crianças. Quanto às diferenças entre ambientes urbanos e rurais, um estudo feito nos Estados Unidos descobriu que as taxas de visita ao pronto-socorro são maiores em ambientes urbanos, especialmente em crianças de 0 a 4 anos. Já no contexto rural, as taxas realmente são menores, porém elas aumentam na adolescência. Nos últimos anos, um estudo retrospectivo mostrou que houve um aumento dos episódios de anafilaxia relacionada a alimentos nos pronto-socorros, e isso acompanhou também o aumento da prevalência às alergias alimentares. Quanto aos tipos de alimentos, foram encontrados os trabalhos que envolveram esses 3 alimentos, que estão respectivamente nessas imagens à direita: carne vermelha, o trigo sarraceno e a castanha do caju. Na carne vermelha foi observada reações alérgicas associadas a complicações que incluíam anafilaxia, urticária e distúrbio gastrointestinal. Quanto ao trigo sarraceno, foi descoberto uma alta incidência de reações anafiláticas pelo antígeno dele. E quanto à castanha do caju, foi descoberta uma alta porcentagem de reações alérgicas graves, o que incluía anafilaxia com necessidade de epinefrina em crianças sensibilizadas. Dividimos também em fatores de risco e fatores de proteção. Então, os trabalhos mostraram que fator de risco para reação grave é já ter uma história anterior de anafilaxia e ter uma idade mais avançada. Para fator de risco para se usar doses múltiplas de adrenalina foram história de anafilaxia e uso de oxigênio. E para a internação hospitalar, o risco maior foi em indivíduos com idade inferior a 1 ano, que tenham sido expostos a nozes e que tenham asma concomitantemente, ou alguma outra condição comórbida. Quando um fator de proteção para reação grave foi um desafio alimentar realizado com ovo em comparação com outros alimentos. E para dose múltipla de adrenalina, o uso de esteroide também se mostrou um fator protetivo. Para o diagnóstico. Então, quanto aos métodos de diagnóstico, foi descoberto que a IgE específica contra o AH2, que ele é um tipo de alérgeno do amendoim, é o melhor biomarcador do diagnóstico no diagnóstico para alergia a esse alimento. Além disso, os diagnósticos resolvidos por componentes eles não são superiores ao IgE específico para extrato de amendoim ou ao prick test. Teve um outro estudo que avaliou o teste de ativação de mastócitos, que é o MAT, e eles descobriram que esse teste ele pode fornecer informações relacionadas à reatividade clínica de pacientes com alergia ao amendoim, identificando aqueles com maior risco de anafilaxia significativa. Outra coisa foi o prick test, né? Sabe-se que o teste de tolerância oral, frequentemente pode induzir anafilaxia. E aí um estudo demonstrou que esse exame ele pode ser evitado se, realizando o prick test contra o trigo sarraceno, o diâmetro da pápula do paciente for de menos de 24,1 milímetros. Quanto ao tratamento, foi mostrado que o autoinjetor de epinefrina ele é usado em um número muito pequeno de reações anafiláticas, e a maioria dos pais dos pacientes desconhece a importância crítica da anafilaxia e muitas vezes nem utiliza o autoinjetor para tratar. E esse autoinjetor, inclusive, ele foi associado a uma intensificação do estresse familiar e também não teve um efeito na qualidade de vida, chegando até a reduzir essa qualidade de vida. A conclusão é que alguns alimentos eles foram descritos como importante potencial de provocar reações anafiláticas, né, como foi mostrado com a carne vermelha, a castanha do caju e o trigo sarraceno. O MAT e a IgE específica contra o AH2 foram exames úteis para estimar o risco de reações graves e o tratamento de resgate com autoinjetor de epinefrina em crianças alérgicas a alimentos não parece apresentar melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, a literatura ela precisa de maiores estudos para identificar os fatores que estão envolvidos nesse quesito. Essas são nossas referências.